Provérbios, capítulo 3, versos de número 5 e 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio do Senhor sentar no banco da nossa vida, Pai. Te agradecemos pelo privilégio do Senhor tomar as ações que diz respeito à vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que possamos de bom grado entregar essa autoridade ao Senhor, Pai. E possamos cada dia mais confiar que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Quebranta os nossos corações. Que tudo o que já foi transmitido nesta noite esteja sendo cravado e gravado dentro dos nossos corações. E que ao sair por aquela porta, nós venhamos a praticar tudo aquilo que temos visto e tudo aquilo que temos ouvido, Pai. Mais uma vez te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, quem está no controle da sua vida? Esse tema, ele é muito relevante e nos mostra e nos leva a trazer à nossa memória, a refletir sobre a verdadeira fonte de controle e direção das nossas vidas. E mais uma vez se pergunta, quem realmente está no controle da sua vida? Será que é as circunstâncias? Será que de fato é você? Ou será que é Deus? Muitas vezes as pessoas tentam controlar suas vidas baseando em suas próprias forças, baseando naquilo que se pode pegar, baseado em algo que é tangível. Mas isso acaba se sobrecarregando, se frustrando ou muitas vezes piorando. Sobrecarregado por vezes como Moisés, que se viu liderando uma nação onde Deus colocou para cuidar, mas ele queria resolver tudo do seu jeito, da sua forma, da sua força. E teve que Deus usar um homem, o seu sogro, para chegar até ele e dizer: isso que você está fazendo não é bom. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade para saber quem de fato está no controle da nossa vida. E alguém chegar e dizer: isto que você está fazendo não é bom. Uma pergunta: Moisés estava fazendo algo ruim? Moisés sentava de manhã, ficava até o entardecer, julgando para o povo. Na época não tinha-se magistrado, não tinha-se advogado, não tinha a delegacia era lá, junto com Moisés. E Moisés ficava o dia todo julgando. Moisés ficava o dia todo servindo. Moisés ficava o dia todo fazendo o que ele achava, pela cabeça dele, que era bom.
Mas só que Deus faz Jetro fazer uma viagem de um percurso de quase uma semana de caminhada para chegar até ele e apenas afirmar: o que você está fazendo não é bom. E naquele momento ele passa a ideia para Moisés que ele precisava discipular, que ele precisava se relacionar, que ele precisava dividir o fardo que estava sobre ele. E naquele momento é interessante o texto, porque Moisés não espera. No tempo que ele escuta Jetro falando, ele já diz: é isso que eu vou fazer. Às vezes nós não estamos sobrecarregados, mas nós ficamos por vezes frustrados. Frustrados como nosso coleguinha Abraão, que recebe de Deus a palavra que nele seriam benditas todas as nações. Está fraco. Que nele seriam benditas todas as nações da terra. Abraão, ele recebe essa palavra de Deus. Porém, a bênção, ela começa a demorar. A bênção, ela começa a tardar. O negócio começa a demorar muito. E aí, o que é que acontece? Como Sara não tinha filhos, Abraão pega a sua concubina, chamada Agar, e gera um filho com ela, fazendo com que até hoje exista-se uma guerra tremenda no Oriente Médio, por conta desses descendentes. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Mas muitas vezes nós não nos sobrecarregamos, nem nos frustramos, mas pioramos a situação. Às vezes a gente tem um problema, e quando nós tomamos para nossas mãos, nós criamos dois. Assim foi com nosso coleguinha Davi. Davi, ele tinha um problema: o adultério. E ele pega em sua mão para resolver esse problema. E Davi passa de um adúltero para um homicida. Um assassino com dolo e com premeditação. Porque ele premeditou a morte de Urias. Ele esquematizou. Queridos, muitas vezes nós estamos sobrecarregados, nós nos frustramos e nós por vezes pioramos as situações, quando não colocamos Deus no controle da nossa vida. Porém, existem outras situações e outras vidas que são guiadas pelo medo, guiadas pela raiva, guiadas pela falta de perdão, guiadas por uma necessidade de aceitação, guiadas muitas vezes pelo poder ou pelo status. E por último, guiados hoje por algo que move o mundo, chamado dinheiro. Infelizmente, não conseguimos nos contentar com aquilo que temos e apenas queremos mais, 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 mais. Amados, Deus, Ele afirma a cada um de nós que só Ele, somente Ele, é quem deve estar guiando as nossas vidas. E assim, chegamos no versículo de número 5 do livro de Provérbios, onde a primeira parte afirma algo muito interessante: confie no Senhor de todo o seu, confie no Senhor de todo o seu coração. O que significa confiar no Senhor de todo o seu coração? O que seria confiar no Senhor de todo o seu coração? Alguns personagens, eles nos trazem algumas ideias do que poderia ser. Confiar no Senhor de todo o seu coração é entregar para Ele o filho.
o seu único filho, ao qual existia uma promessa que foi lida anteriormente, que sobre ele seriam benditas todas as nações da terra. Confiar de todo o coração é ouvir de Deus, como Abraão ouviu, que ele precisaria sacrificar o seu filho, o filho da promessa, o filho ao qual ele esperou 99 anos para tê-lo. E sem titubear, sem pestanejar, sem sequer parar, Abraão ele segue. E é interessante porque muitas vezes alguém pode dizer: ah, mas Abraão sabia que quando chegasse na hora Deus ia matar, ia prover alguma coisa. Abraão não sabia. Abraão foi certo para sacrificar o seu filho. Claro que no íntimo do seu coração, ele afirma no texto que nós vamos sacrificar e voltaremos. Amados, confiar no Senhor de todo o seu coração é enfrentar um exército de mais de 135 mil pessoas com apenas 300. Assim foi o nosso amiguinho Gideão. Gideão, ele tinha um número de 33 mil soldados. E Deus olhou e disse: esse povo está muito grande. Se tu ganhar a guerra com esse povo todinho, tu vai dizer que foi tu. Foi a tua força. Foi o teu braço. Diminui. E ele cortou e daqui a pouco Deus disse: está muita gente. Ficou 300. E os 300 lutaram? Os 300 lutaram? Não. O texto diz que Deus confundiu todos aqueles soldados e um começaram a matar o outro. Um começaram a acabar com tudo. Por quê? Porque se Deus ele está no controle da tua vida, Ele vai resolver aquilo que de fato você não consegue. Mas eu preciso confiar de todo o meu coração nesse Deus. Eu preciso confiar a ponto de estar preso em Morandi. Estar preso em uma penitenciária, em algo tenebroso, passando por aflição. E dentro daquele contexto, eu começar a louvar. Eu começar a cantar. Eu começar a me alegrar. Sabe quem fez isso? Paulo e Silas. Dentro de uma circunstância terrível, eles confiaram em Deus de todo o seu coração. Queridos, confiar em Deus também por vezes é levar prejuízo. É levar prejuízo e além do prejuízo, você perdoar o infrator e ainda chamá-lo de irmão. Pastor, isso está na Bíblia? Está num livrinho bem pequenininho. Por vezes a gente passa despercebido por ele. Quem sabe? É a carta que Paulo escreveu a Filemon. Onésimo era uma pessoa que tinha roubado Filemon. Era uma pessoa que tinha dado prejuízo a Filemon. E Onésimo se encontra com Paulo em uma das suas viagens. E Paulo escreve uma carta de recomendação, dizendo que Filemon não recebesse Onésimo mais como escravo, e sim como irmão. Confiar em Deus de todo o seu coração envolve muitas vezes sacrifícios. E às vezes nós não queremos perdoar. E às vezes nós fazemos muitas coisas. E quando nos deparamos com a carta de Paulo a Filemon, perdemos o chão. Amados, confiar no Senhor de todo o seu coração é saber que mesmo depois de 12 anos de espera, mesmo depois de 12 anos de tribulação, mesmo depois de 12 anos de sofrência, se eu apenas tocar na beira da sua veste, eu serei curado. Quem é esse personagem? A mulher do fluxo de sangue. Confiar
em Deus de todo o seu coração, é mesmo passando 12 anos de problema, de luta, de batalha, ainda crê que Deus faz milagres, e com apenas um toque, ser curado. E aí, queridos, quem está no controle da sua vida? O que essas histórias elas têm em comum? Elas têm em comum que os seus personagens confiaram em Deus e no momento certo alcançaram a vitória desejada. Não foi no momento deles, não foi na hora deles, não foi do jeito deles. Porque se fosse do jeito deles, Paulo não tinha sido preso junto com Silas, apanhado e só a cebola. Se fosse do jeito deles, Abraão não tinha esperado 99 anos para ter um filho. Se fosse do jeito deles, Abraão não tinha pego esse filho, andado por um percurso muito longo para sacrificar esse filho. Se não fosse do jeito deles, se fosse do jeito deles, aquela mulher não tinha passado sequer um mês com aquele fluxo de sangue. Mas quando Deus está no controle da sua vida, não é do seu jeito, é do jeito dele. E é isso que precisamos reter, guardar, cravar e gravar em nossos corações. Porque por vezes passamos dias após dia, dando murro em ponta de faca, querendo da nossa forma. Amados, você quer mais exemplos para confiar em Deus? Ou por aqui já está bom? Você quer mais exemplos para entregar a tua vida a Deus? Entregar a tua mente a Deus? Entregar o teu coração a Deus? Entregar a tua casa a Deus? Ou precisa de mais? Na segunda parte do texto, do versículo 5, ele inicia dizendo que a primeira parte, confia no Senhor de todo o seu coração. A segunda parte é, não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Muitas vezes existe uma máxima, é que se te faz feliz, é porque é bom. Muitas vezes se te faz feliz, vai te levar para uma perdição. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Amados, não se apoie em teu próprio entendimento. Nós somos tentados, dia após dia, a confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. Nós somos tentados, por vezes, como os nossos pais, Adão e Eva, que decidiram confiar no seu entendimento e no que Satanás estava dizendo, causando a queda de toda a raça humana. Deus, ele já tinha afirmado que de toda árvore que dá frutos, aquelas pessoas poderiam comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, nós somos mais inteligentes. Porém, nós às vezes dizemos, deu errado com Mateus, comigo não vai dar. Deu errado com fulano, comigo vai ser diferente. Porque fulano é fulano e eu sou eu. Amados, muitas vezes nós somos tentados a reter tudo aquilo que Deus nos concede. Reter os nossos dons e talentos. Reter os nossos bens. Reter tudo o que Deus concedeu a cada um de nós, para engrandecimento do reino. Nós retemos tudo o que Deus concedeu para abençoar vidas. Nós guardamos, nós estocamos. Muitas vezes, como um casal chamado de Ananias e Safira. Deus tinha concedido a eles bens. Eles venderam os seus bens
e reteram e mentiram. Muitas vezes nós mentimos para Deus quando dizemos que não temos tempo para Ele. Muitas vezes mentimos para Deus quando afirmamos que existe alguma coisa que impede-nos de estar mais próximo a Ele. Coisa essa que, se fosse mudada, se fosse para outra situação, nós superaríamos, nós ultrapassaríamos, nós conseguiríamos superar aquela situação. Amados, nós somos tentados muitas vezes a ser negligentes, pecando por omissão, como dois religiosos que passaram a passos largos, porque tinham outros afazeres, não ajudando assim aqueles que necessitavam, ou melhor, aquele que estava necessitado. Esta é a parábola do bom samaritano. Muitas vezes nós negligenciamos. A Bíblia ela afirma que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Quem está no controle da sua vida? Nós somos tentados a ser negligentes. Nós somos tentados a escolher as compras, as baladas, os aniversários, as festinhas. Mas ninguém nunca é tentado a passar 30 minutos lendo a Bíblia. Alguém já teve essa tentação aqui? Alguém já teve a tentação de passar 30 minutos lendo a Bíblia? Foi tentado? Pois é. Nós não conseguimos, por vezes, dedicar este tempo àquele ao qual nós escolhemos colocar no banco da nossa vida. Nós somos tentados, por vezes, a sermos como Jonas, que ouviu nitidamente a voz de Deus, mas mesmo assim, deliberadamente, resolveu ignorar e desobedecer. Por vezes, nós somos tentados a ser como Jonas, que ouviu a voz de Deus nitidamente, que conseguiu entender que era Deus que estava falando com ele, mas de maneira deliberada. Ele desejou desobedecer e ignorar. Amados, quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? Amados, é interessante nós termos em mente que confiar em Deus, assim também como dia após dia não se apoiar em nosso próprio entendimento, trará bênçãos para cada um de nós. Uma outra pergunta é: o que você perde confiando em Deus? O que você perde confiando em Deus? Perdemos alguma coisa? E por que nós não confiamos? Amados, precisamos pensar se nossas decisões, elas têm se parecido mais com o primeiro ou com o segundo grupo. No versículo 6, ele vai dizer que nós precisamos reconhecer o Senhor
em todos os seus caminhos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Mas o que seria reconhecer Deus? Reconhecer Deus envolve busca e orientação divina em cada aspecto da nossa vida. Lembre-se que Deus não toma decisão por você. Deus não toma decisão por você. Quem escolheu o seu casamento foi você. Quem escolheu o seu emprego foi você. Quem escolheu o curso onde você iria estudar foi você. Porque se assim não fosse, quando desse errado, você colocaria a culpa em Deus. Deus, ele não faz escolhas por você. A escolha é sempre sua. Porém, dia após dia, precisamos reconhecer Deus em nossos caminhos e buscar orientação dele para tudo o que nós formos fazer. Sabe o que é reconhecer Deus? É ter a atitude de Daniel, que mesmo sendo colocado em xeque, não cedeu. Que mesmo sendo colocado numa cruzeta, não abriu. Pelo contrário, ele buscou ajuda em Deus. Ele reconheceu Deus como seu Senhor. Tentaram pegar Daniel numa arapuca e disseram: quem se prostrar em oração que não seja ao rei, vai ser morto. E qual é a primeira coisa que Daniel faz? Deixa de se prostrar, não é isso? Não, ele continua. É muito interessante que por vezes, dia após dia, nós somos colocados em xeque. Nós, com o nosso relacionamento com Deus. Ou você se relaciona com Deus, ou você não vai conseguir chegar aqui. Ou você se relaciona com Deus, ou você não vai chegar neste lugar. E aí eu vou tirando Deus, eu vou tirando Deus, eu vou tirando Deus, eu vou tirando Deus, e vou colocando e vou colocando meus sonhos, e vou colocando meus projetos, e vou colocando o que eu quero, e eu não reconheço Deus em momento algum. Reconhecer Deus é quando a chapa esquentar e alguém chegar em você e dizer: ou tu vai por aqui, ou tu vai por aqui. E você diz: não, eu vou por aqui porque Deus está aqui. A escolha de Daniel deu certo para ele? A escolha de Daniel deu certo para ele? Claro que não, meu irmão. Ele foi jogado numa cova cheia de leãozinho. Mas quem é que estava lá na cova? Deus. Deus, ele estava lá. Muitas vezes, reconhecer Deus não nos levará aparentemente para um ganho imediato. Porque se fosse assim, todo mundo ia. Sim ou não? Se eu chegar para você e digo: olha, tu vai por aqui porque no final, olha, tem uma botija de ouro para tu. Quem é que não vai? Todo mundo vai, meu irmão. Todo mundo vai. Mas Deus não diz isso. Deus diz: olha, tu vai por ali, o caminho é estreito, cheio de espinho, pedrada na cabeça, tu vai levar até umas horas. Mas no final, é bênção. Tu vai estar no céu. Quem está no controle da sua vida? Reconhecer Deus é fazer como o coleguinha Daniel, que teve uma oportunidade que eu não tive ainda, Felipe, de fazer carinho no leão. Eu imagino os leãozinhos lá, e Daniel deitado em cima dos leões. Eita, que maravilha. Extraordinário. Eu não tive ainda essa oportunidade. O leão vai pensar que eu sou o almoço dele. E o almoço de pelo menos 3 dias, né? Queridos, reconhecer Deus é fazer como José, que
que tinha condições de ter talvez a mulher mais bela que existia dentro do reino do Egito, que era a mulher de Potifar. Muitas vezes nós somos tentados a ter coisas onde Deus não está. Muitas vezes nós somos tentados a alcançar coisas onde Deus não está. E naquele momento, José, ele tinha condições de se manter com aquela mulher, mas isso faria com que ele desonrasse o seu Deus. Sendo assim, ele reconhece que a mudança do seu quadro não estaria naquela proposta. Moisés, ele poderia mudar o quadro da vida dele, se aliando àquela mulher, talvez dando até um golpe de estado, alinhado com ela, mas ele coloca em seu coração que a mudança de vida não vinha a partir daquilo. A mudança do quadro não viria em ele se afastar de Deus. Desculpa, irmãos. Minha garganta está daquele jeitinho. José, ele sabia que iria chegar aonde de fato deveria se chegar. Mas era do jeito de Deus e não dele. Reconhecer Deus é saber o momento certo de agir. Assim como Neemias, homem que orou, jejuou, lamentou pelo seu povo, mas confiou que Deus, na hora certa, abriria as portas, onde ele poderia estar chegando e conversando ao rei, e o rei seria favorável ao que ele desejaria. Fazer de maneira precipitada talvez lhe custaria a vida. Aparecer perante ao rei triste, abatido, poderia demonstrar que algo estava errado, e Neemias talvez quisesse ali tomar a vida do rei, mas ele esperou o momento certo. Ele esperou a hora certa. Ele confiou em Deus, que no tempo dele, passaram-se, pessoal, 4 meses, desde Neemias saber da situação e tratar com o rei. Muitas vezes chegam situações na nossa mão e nós queremos resolver assim, ó, pum. E aí nós criamos outro problema. E aí a gente vai tentar resolver esse daqui e a gente cria outro, e outro, e outro, e outro. E depois no final ainda queremos que Deus passe uma borracha em tudinho e apague. Apague não, meu irmão. Cada decisão sua gera uma consequência, e cada consequência vai ser vivida por você. Você decide se vão ter mais ou se para apenas nessa. Você decide se Deus controla a sua vida ou se para por aí, resolve os BO que já tem e daqui para frente tudo vai ser diferente. Como dizia, quem é que canta essa música? Quem? Roberto. Aí, tá vendo? Valeu, Mago. Mago aí desenrolado. Então, queridos, quem está no controle da sua vida? Precisamos sempre pedir orientação a Deus em tudo que iremos fazer. Precisamos pedir orientação a Deus em tudo que iremos fazer. E depois que a oração chegar ao trono da graça e a bênção vier, receba, meu irmão. Esteja atento ao que Deus tem falado aos nossos corações. Na segunda parte do versículo 6, ele diz que o próprio Deus endireitará os seus caminhos. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo com a linha certa, do jeito certo. Torto sou eu. Troncho sou eu. Deus, ele escreve certo com a linha certa, porque ele endireita os nossos caminhos. Quando confiamos
e reconhecemos Deus, Ele guia o caminho, Ele endireita o trajeto, removendo os obstáculos, conduzindo-nos ao caminho certo. Lembre-se de todas as vezes que você confiou. Lembre-se das vezes que você confiou, entregou e se resolveu. Todos nós aqui temos experiência suficiente do mais novo ao mais experiente, de coisas que foram entregues na mão de Deus e Ele resolveu. Mas parece que nós vamos até a última instância, antes de sofrer menos e soltar mais rápido. Quantas vezes nós não confiamos e vimos o mar se abrir, a tempestade parar, a porta se escancarar, a dor cessar. Sabemos que por vezes na nossa vida existem áreas difíceis, como a Sofia falou aqui. A Sofia, ela retratou a nossa vida. Como por vezes existem áreas que são difíceis nós entregarmos a Deus. Nós entregamos isso porque não faz muita falta. Nós entregamos aquilo porque nem vai nem vem. Isso aqui o senhor pode... Não, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui é comigo, porque eu sei o que é melhor. É assim por vezes que nós tratamos a nossa vida com Deus. Existem áreas complicadas que por vezes queremos tomar as rédeas, fazer da nossa forma. Porém Deus nos mostra que o jeito dele é bom, é perfeito e é agradável. Hoje, quem está no controle da sua vida? Deixar Deus controlar a nossa vida é estar entregue de corpo e alma a Ele. É derramar o nosso ser aos seus pés. É saber que não existe tesouro maior do que permanecer na presença do Pai. Meu irmão, não tem nada que você venha a ganhar que será melhor do que aquilo que Deus tem para lhe oferecer. Não existe nada que você venha a ganhar aqui neste mundo que venha a ser maior do que Deus tem preparado para você. Então por que não confiar? Por que não me entregar? Por que não estar de fato aos pés da cruz? Queridos, que na nossa vida nós possamos estar permitindo que Cristo guia diariamente. Que nas nossas vidas nós venhamos a permitir que Deus guia diariamente. Principalmente quando você não estiver entendendo. Principalmente quando você não estiver entendendo. Porque muitas vezes, quando nós estamos entendendo, não é ato de fé, é apenas conivência. Porque a fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Confiar e entregar o nosso Deus, a nossa vida, principalmente quando você não estiver entendendo. Saiba que Deus nunca será tirado de você, e nem você dele. Medite na letra desse hino.